Bom, irmãos, hoje é mais um dia daqueles que eu tenho muita temor e tremor diante daquilo que eu entendi, de que eu queria compartilhar com os irmãos, porque há algum tempo atrás a gente percebeu que muita gente comentava a respeito desse tema, e muita gente pregou a respeito desse tema, e eu queria voltar a pensar com os irmãos que é quem matou ou quem tenta matar Jesus. Já pararam para pensar nisso? A resposta dessa pergunta, num passado perfeito, ela é livre de qualquer compromisso nosso, de qualquer culpa e de qualquer envolvimento, de cada um. Mas se a gente trouxer ela para um passado presente, onde quem tenta matar Jesus, essa pergunta já me envolve nessa questão e eu preciso responder isso. Então, ela seria traduzida: quem matou Jesus hoje? Poderia ser refeita no sentido: você deu vida a Jesus através da sua vida hoje? Porque a ordem é praticamente a mesma. Quem não deixou Jesus viver, automaticamente anulou a vida de Cristo, anulou tudo aquilo que nós aprendemos e tudo aquilo que Deus quer de cada um de nós. Na época, as pessoas falavam assim: foram os gregos, porque os gregos tinham o seu rei, seus políticos, o sistema social da época, e aí fica muito fácil acusar os reis pela sua omissão, pela sua indiferença às classes subalternas e etc. Até pulei Romanos 8:35, os irmãos podem abrir, é aquele texto que vai falar o que nos separará do amor de Deus. E eu queria que a gente estivesse pensando nessa morte, ou nesse assassinato de Jesus, nesse distanciamento de Deus, porque alguém já disse que o inferno só é o inferno porque Deus não está lá, ou não estará lá, para quem entende ainda que o inferno ainda não existe. Então, é com base nisso que as pessoas também culparam o governador, que na época demonstrou que eles precisavam manter a ordem. Jesus estava mudando a ordem, não só daquele mundo, mas de todo o mundo, Ele precisava de alguma forma acalmar o povo, e isso não importa quanto custa. Alguns também colocaram a culpa nos políticos, que são os usurpadores, os escarnecedores, os perseguidores, esses que realmente promovem a violência, e até hoje, a gente pode traduzir os reis como sendo o presidente, os governadores como os nossos, que a gente já viu até onde que o último foi parar, e os políticos, que a gente acompanha pela televisão, colocando inclusive pessoas da mesma classe trabalhadora para lutar, um pelo direito e outro para defender, para lutar contra o seu próprio direito, que é o que passa na televisão. E alguns ainda vão colocar a culpa na sociedade, que é capitalista, a sociedade que só se importa em manter a ordem, em manter as coisas funcionando e assim por diante. O segundo ponto, a segunda resposta para essa pergunta, algumas pessoas vão dizer o quê? Foram os judeus. Os judeus ou os religiosos daquele tempo, que a gente pode traduzir ainda hoje como sendo as nossas religiões, muitas religiões, as nossas doutrinas, ou os nossos religiosos, que hoje já tem até religioso sem vínculo institucional, é o chamado Cristo em casa, alguma coisa nesse sentido. Os cristãos sem igreja se reúnem através, os desigrejados, se reúnem através de encontros, de sites. E será que essas duas respostas cabem para essa pergunta? Pensando ainda nos religiosos, que se impõem como melhores do que as outras pessoas, por suas vestes, pelo seu olhar altivo, ou
porque exerce um cargo dentro da igreja, né? Diferente quando alguém se apresenta para você como um pastor, como um bispo, ou como um semideus, que eu acho que até tem isso nos tempos atuais. Muitos por subornos, muitos por politicagem, ou apenas porque é o mais assíduo. Enquanto alguém faltava à igreja, ele ia na igreja, então ele assumiu o cargo por conta da sua assiduidade extremamente religiosa. Colocar a culpa nas religiões, que na época diziam que Jesus inclusive era contra o próprio Deus, se ele era Deus, né? Eles falaram, não, esse aí está cheio de demônio, esse aí não pode ser Jesus, como que ele vai se vestir assim, como que ele vai falar essas coisas? A religião que se mostra como sendo a solução dos problemas do povo, alívio para suas dores e a esperança do porvir. Mas quando alguma coisa desanda, ela fala o quê? Você não teve fé. A culpa não é mais das pessoas, a culpa não é da religião, e sim da pouca fé, ou do crente bully, né, como a gente fala, de pouca fé, que é aquele que não consegue alcançar, não consegue a vitória, não consegue entender, não consegue prosseguir. Por último, algumas pessoas podem pensar que a culpa pelos religiosos ou pelos judeus é por conta da sua doutrina. Existia, além dos 10 mandamentos, outras 2 cartilhas que eles deveriam seguir, de costumes e de coisas que a gente pode classificar como doutrina, que os judeus não podiam fazer naquela época, coisas até simples como apertar o botão do elevador. Já falei isso aqui, né? Que até hoje, em alguns lugares, o elevador para em todos os andares no sábado, porque o judeu não pode nem apertar ali. Então a gente poderia também culpar as doutrinas da época por seus costumes, suas regras e milhares de não. É interessante que você vai conversar com algumas pessoas e a única coisa que ela entende como religiosidade é o não, como doutrina é não. Como que você pode fazer isso? Ou, eu não vou na igreja porque eu não posso ir na igreja sendo ou fazendo isso, porque a leitura que eles fazem é que o religioso não pode e não pode. Não existe um outro lado da moeda, né? O que você pode, o que você deve, o que você tem que fazer. E aí, a última resposta para essa pergunta seria os cristãos, que até então não existiam, mas que passaram a seguir Jesus, e talvez foi por conta daquela quantidade que estava seguindo, que estava sendo beneficiado, que estavam realmente vivendo, despertou ódio, rancor e mágoa em todos aqueles outros que viviam naquela época e que não faziam, que não admitiam que Jesus fizesse ou que Jesus pudesse fazer aquilo, sendo ele Deus, como foi alguns conflitos sobre o sábado e assim por diante. E aí você escolhe, será que foram os cristãos verdadeiros que mataram Jesus? Os imitadores, os seguidores, os apóstolos? Imitadores, aqueles que amavam incondicionalmente, que reivindicavam justiça e denunciavam as mazelas religiosas daquela época, como tirar lá o seu animal do poço, quando Jesus foi recriminado. Ou os seguidores que ouviam a voz, no caso, podiam estar presentes, se relacionar com Cristo e o obedecer incondicionalmente através das suas ações, né, através do cumprimento do seu ID. Ou foram os apóstolos que receberam um chamado, que lutaram por isso e que se expuseram a perigos, a humilhação, e viveram a certeza de estar vivendo de acordo com o que Deus queria deles, apesar de todas as outras pessoas dizerem que eles também eram errados, que também precisavam ser presos, e alguns inclusive foram crucificados como o Jesus. Ninguém pode matar Jesus. Você pode ter escolhido uma das 3 opções. Botar a culpa nos governos, e essa opção ainda serve para hoje.
pode colocar a culpa no Temer, na Dilma ou no próximo que virá, pode colocar a culpa na religiosidade que te envolve. Não, mas eu sou da Igreja Batista, na Igreja Batista tem que andar com a camisa de manga comprida, tem que usar gravata, não posso ir para a igreja sem terno. Ou colocar a culpa nos verdadeiros cristãos. Mas a resposta é que ninguém pode matar Jesus. Jesus, mesmo sendo Ele mesmo responsável por doar a sua vida, Ele ressuscitou, vive, reina e viverá para sempre. Mas o que importa é você pensar se Ele vive em você, se Ele vive através de você. Teve um filósofo que eu gosto bastante, Friedrich Nietzsche, que ele, entre outras coisas, disse que Deus morreu. E aí ele poderia responder a pergunta, né? Não importa quem matou Jesus, o importante é que Deus morreu. E a fala dele é a seguinte: Deus não morreu porque alguém foi lá e enfiou a faca ou crucificou, mas porque as pessoas deixaram de enxergar a Deus, de acreditar em Deus. Uma vez que a teologia já não tinha mais valor naquele tempo, por causa da evolução da ciência, de outras coisas. E eu queria que você estivesse pensando nisso, sabe? A gente não precisa procurar culpado no outro por não estar vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva. A gente não precisa aceitar ou se calar diante das atrocidades da vida e não deixar que Jesus fale, porque nós vamos ser envergonhados. A gente não precisa viver uma fé sem frutos e sem vida, porque algumas pessoas fazem isso e todo mundo acha que isso é normal. Precisamos, irmãos, dar vida a Cristo através de nossa vida, através de cada ação do nosso viver. Senão, mesmo sem falar, como Friedrich Nietzsche, nós estaremos mostrando que o nosso Deus está morto. E que não foi só Jesus que morreu, mas o Espírito Santo de Deus, que tem liberdade para atuar na vida do ser humano, também morreu. E que o sacrifício de Jesus na cruz, ou a ressurreição de Cristo, não tem nenhum valor, porque a gente deixou as respostas fáceis, a gente deixou a vida fácil, o conforto, tomar conta do viver, que o próprio apóstolo Paulo depois vai dizer que o viver dele é Cristo. E a continuidade do versículo, lá nos últimos versículos desse capítulo que eu citei, vai dizer que nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Que você consiga fazer essa leitura e viver de forma que os outros leiam a vida de Cristo através do seu viver. Amém? Amém.